Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Eita, Donizete, quando a gente pensava que seria um dia tranquilo, a quarta-feira vem com um tarifaço de Donald Trump contra os Estados Unidos. E a manchete do UOL de hoje, não estava nem combinado, mas eu abri aqui o UOL, já diz que bolsonaristas admitem desgaste com a tarifa de Trump e estão tentando blindar o ex-presidente Bolsonaro. Rapaz, será que isso vai dar certo? Bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, a decisão do Trump tem uma falha, tá? Tem um equívoco. Certo. Qual é? Ele usa 3 argumentos para tarifar o Brasil em 50%. O prejuízo da gente é enorme, Matheus, enorme. A gente leva sorte que hoje nos Estados Unidos não é o maior parceiro comercial brasileiro. O maior parceiro comercial é a China. 50%, 30% da nossa exportação são dos chineses. Os Estados Unidos hoje tem 12%. 12%. E a balança entre o Brasil e os Estados Unidos, a primeira mentira do Trump, os Estados Unidos, na nota do Lula, fala que nos últimos 15 anos foram 410 bilhões de reais de diferença a favor dos Estados Unidos. No ano passado, foi 200 milhões, o Brasil importou mais do que exportou. E muito do dinheiro que o Brasil exportou é um dinheiro que é de matriz americana. São empresas americanas do Brasil que exportam para lá para filial para matriz, ok? Sim. Então o Trump mente quando ele diz que os Estados Unidos estão sendo espoliados. Mentira. Segundo aspecto, desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos não tomavam uma medida dessa. Ele querer dizer que interferir na soberania brasileira, sai dessa, Trump. O Brasil vive uma democracia, o Lula não interfere no Supremo. Ele quer o quê? Que o Lula chame os ministros supremos sobre anular a condenação de Bolsonaro? Não pode. E mais. Ele, ao se meter no Brasil, ele ajuda Lula. Onde ele se meteu, no Canadá, os liberais iam perder a eleição, os conservadores iam ganhar. Trump se meteu, os liberais ganharam. Na Austrália, na Alemanha, onde ele se meteu, os conservadores perderam. Tá? Onde ele se meteu, os conservadores perderam. Agora, o lamentável é que isso tem efeitos devastadores para a economia. Nós vamos ter demissões, nós vamos ter dólar alto e talvez inflação alta. Mas a conta é do Bolsonaro. A conta é de Eduardo Bolsonaro. É dele. Não adianta querer dizer, Eduardo Bolsonaro, que é do Lula ou o Carmelo que disse isso. Não, a culpa não é do Lula, não. A culpa é de vocês. No Ceará é devastador, Matheus. Nós exportamos 500 milhões ano de frutas. Nós exportamos 1.200.000 de lâminas. Lâminas cearense, como o Bolsonaro já tinha taxado em 50%, fica 100%. Inviabiliza. Então, quando a situação econômica piorar, bote a conta no Bolsonaro. E o Bolsonaro acreditar que o Trump envia aqui, obrigar a soltar ele e anular a condenação dele. O Trump só não está preso nos Estados Unidos porque lá não tem justiça. Porque ele fez igual que o Bolsonaro fez. E a situação é muito ruim. Vamos ouvir aí, Matheus, o que a gente tem falando? Vamos começar pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que comentou a questão da taxação. Vamos ouvir.
Olha, eu não vejo nenhuma razão para aumento de tarifa em relação ao Brasil. O Brasil não é problema para os Estados Unidos, é importante sempre reiterar isso. Os Estados Unidos têm realmente um déficit de balança comercial, mas com o Brasil tem superávit de balança comercial, então o Brasil não é problema. De outro lado, dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8 a alíquota é zero, não paga imposto. A alíquota é zero, é chamado ex-tarifário. Então, é uma medida que, em relação ao Brasil, é injusta e prejudica a própria economia americana. Porque você tem uma integração na área comercial. Vamos pegar o caso do aço. Nós somos o terceiro comprador do carvão siderúrgico americano. Somos o terceiro comprador. Fazemos aqui o semi-elaborado e vendemos para os Estados Unidos, que faz o elaborado, faz o carro, faz a máquina, faz o equipamento. Então, eu vou acabar encarecendo a própria economia americana. Então, nós não vamos mudar o tom. Ele também falou sobre o posicionamento político, né, do Donald Trump, quando ele defende Bolsonaro. Vamos ouvir. Isso é uma coisa totalmente equivocada. Acho que ele está mal informado, porque o presidente Lula ficou preso quase 2 anos. Ninguém questionou o Poder Judiciário, ninguém questionou a questão do país. É um assunto do Judiciário, é assunto interno do Poder Judiciário. Não tem sentido uma interferência dessa, ela não é adequada, talvez até por desconhecimento. Matheus, Sim. os analistas econômicos, hoje o Valor Econômico fala que o novo tarifaço foge da lógica e a decisão atípica. Os produtos mais atingidos no Brasil são as cadeias do café e suco de laranja. O Trump, o presidente Lula, mandou devolver a carta do Trump ontem à noite e falou de reciprocidade. Mas foi só para que o Trump recue. Essa decisão do Trump, o Brasil perde muito, mas os Estados Unidos são mais atingidos. Na relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, nós somos muito mais úteis aos americanos do que os americanos a nós. Nós perdemos, mas os americanos têm mais lucro. E aí há um problema. Qual é? Tudo vai ficar impossível para os americanos. Várias fábricas americanas aqui, que são filiais, que vão ter problemas aqui. Nós vamos ter algumas dificuldades? Vamos. Muitas. No café, na Embraer, suco de laranja. Agora, o Brasil vai ter que procurar outros mercados. Agora, a decisão do Trump para defender o Bolsonaro é uma estupidez. E o Bolsonaro vai pagar a conta eleitoral. Exatamente. Até agora, o Tarcísio não falou nada, só quem falou foi o filho e no Ceará o Carmelo. O Carmelo pode custar muito caro, porque quando você perder seu emprego, cobre do Carmelo. Quando a inflação subir, cobre do Carmelo. Porque dizer que a culpa é do Lula, não engole não, tá? Essa narrativa não corre não, a culpa é do Bolsonaro. Ele quer se defender para ser solto, é direito dele. Agora, punir o povo brasileiro, sai fora. Bota aí o Eduardo Bolsonaro falando, Matheus. Vamos lá, Donizete. A decisão do presidente Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos. E precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes. Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes.
Sanções que, muito possivelmente, ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra seus apoiadores diretos. No entanto, recentemente, o presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF? Só uma pergunta, tá, Donizete, aqui de leigo. Ainda que Lula ou que Alexandre de Moraes fossem culpados de alguma coisa, o que é que o Donald Trump tem a ver com isso? É a pergunta que não quer calar. Porque a única coisa que eu estou vendo aí é que o Trump deu um presentaço pro Lula, viu? Foi um presentão. A bancada do agro, que é a grande eleitora do Bolsonaro, já reagiu, cobra do governo Lula uma resposta firme, pede cautela e está com ódio ao Trump. Ódio. Esse discurso do Eduardo Bolsonaro é tomar veneno. O Alexandre de Moraes, ele pode achar o que quiser do Alexandre de Moraes. É o direito dele ser injustiçado. Agora, quer fazer chantagem. O que é que ele quer? O Trump, o Eduardo quer que o Alexandre de Moraes seja cassado, preso e anule as decisões do Eduardo Bolsonaro. É um golpe que ele quer. É um golpe à nossa soberania. Tire o Lula, nomeie o imperador Bolsonaro. Aí, para isso, o povo brasileiro todinho vai pagar a conta. Todo mundo que produz melão no Ceará, produz banana, produz frutas em geral. A ArcelorMittal que vende lâminas. Nós vamos pagar a conta, desemprego. A nossa balança vai ter menos impostos para investir na saúde e na educação. E o Carmelo Neto ainda diz que isso é culpa do Lula. Vai aparecer para pedir voto ano que vem. Bota o Carmelo aí. Vou ficar calado, Matheus. Eu ia falar besteira. A revolta minha é muito grande. Vamos ouvir o Carmelo. O Brasil foi taxado em 50% e a culpa é do Lula. A culpa é do Lula quando ele compara o Trump ao nazismo, ao fascismo. A culpa é do Lula quando ele sequer nomeia um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ignorando a maior economia do planeta. A culpa é do Lula quando ele recebe no Brasil navios iranianos. O Irã tem um conflito histórico com os Estados Unidos, uma clara provocação. A culpa é do Lula quando ele manda avião da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru condenada, quando ele vai na Argentina visitar uma ex-presidente presa. A culpa é do Lula, um anão diplomático que está igualando o Brasil a ditaduras como Cuba, Venezuela, o Irã. A verdade é que ninguém aguenta mais. A culpa é do Lula, chega de ditadura. Olha, Matheus, o Nobel da Economia, o economista americano Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel da Economia em 2008, afirma que as tarifas de 50% sobre o Brasil, anunciadas pelo presidente americano Donald Trump, marcam um novo rumo na guerra tarifária do republicano. Isso porque, segundo Paul Krugman, a medida inaugura o uso político perverso e megalomaníaco das taxas e em condições democráticas normais seria um motivo suficiente para levar Trump a um processo de impeachment. Quem está dizendo isso é o Paul Krugman. E Paul Krugman conclui: agora Trump está tentando usar tarifas para ajudar outro aspirante a ditador. Ou seja, o Trump é ditador e quer escolher outro, que é o Bolsonaro. A nossa situação é muito séria, muito grave. A nossa economia vive momentos
de muitas incertezas. Abriremos já já a bolsa caindo. As empresas brasileiras estão despecando. As ações da JBF devem cair mais de 10% hoje. O dólar deve chegar a 6 rapidamente. E a inflação pode subir. O efeito imediato dessas medidas são devastadores. Mas o Brasil vai ter que reagir. Vamos tomar um cafezinho que agora está com a... Agora é que vai ficar caro, né, Matheus? Porque a cadeia do café que exporta bilhões para os Estados Unidos, onde é que a gente vai vender esse café, Matheus? Pois é, Donizete, logo agora que estava começando a baixar o preço, né? A última vez que eu fui ao supermercado estava de R$ 15. Então começou a baixar significativamente. Porém, depois dessa, hein, meu irmão? Como é que vai ficar o cafezinho? Momento Nero. Vamos lá, Donizete, só para comentar aqui. Triste é quem acha que a gente tá defendendo Lula ou PT. A gente tá defendendo o Brasil, porque as tarifas do Donald Trump não vão atingir ao PT. Não é o PT que vai pagar com as tarifas do Donald Trump. É o povo brasileiro. Somos nós, tá? Então só para deixar claro aqui. E se fosse o inverso, a gente não... Aqui a gente também já criticou o Lula por ter ido da Argentina e ter aparecido com cartaz Kirchner livre. Nós defendemos a soberania dos países. Nós não estamos contra o Bolsonaro ou a favor do Lula, ou contra o Lula e a favor do Bolsonaro. Nós estamos a favor aqui do Brasil, é a sobrevivência, porque com esse tarifaço nós vamos pagar a conta caro. O Ceará vai pagar a conta muito alta, a conta do Ceará. É uma das economias atingidas. Então não se iluda não, tá? O Alexandre Schwarzer foi diretor do Banco Central, disse ontem da Globo News. Quem comemora a decisão do Trump não conhece a economia, ou é bobo ou é burro. É isso, sem querer ofender a ninguém. Vamos lá, isso aí. Agora me conte, quem é que o Tatá vai acordar? Já tá aqui, hein? Aquele que tá sumido, ninguém sabe. Você sabe onde é que ele tá? Cadê Cid Gomes? Cadê ele? Cadê? Cacá, Tatá, acorda ele. Cadê Tatá? Cadê Cid Gomes? Rapaz, você lembra do cadê Cacá? Cadê Tatá? Cadê Cid Gomes? Cadê Cid Gomes? Cadê Cid Gomes? Cadê ele, Matheus? 48 horas de silêncio, Matheus. Nada, Dona. 48 horas. Ei, você viu o Cid Gomes por aí? Eu não vi, não. Cadê o Cid Gomes? Cadê? Não, ele não foi abduzido. Não foi numa nave espacial para Marte, ele tá no Ceará. Cadê Cid Gomes, que não defende Júnior Mano, alvo da operação da Polícia Federal, por decisão do ministro Gilmar Mendes? Cadê, Matheus? Cadê o Cid Gomes, que não deu nenhuma palavrinha, Matheus? Falou nada, Senador, né? Cadê o senhor, senador? O senhor não disse que o Júnior Mano era alvo de perseguição política, de inveja? O senhor não disse isso, que ele era injustiçado porque tinha 51 prefeitos o apoiando? E aí, senador, por que o senhor não aparece, homem? Por quê? Diga aí, por que o senhor não defende o Júnior Mano? Aparece, senador Cid Gomes. Diferente de Cid Gomes, o Elmano ontem deu a entrevista ao Ponto Poder do Diário do Nordeste e falou sobre o Júnior Mano. O que é que o Elmano disse? Vamos ouvir? Seja alguém da base ou alguém da oposição, eu acho que é bom a gente ter cautela em ter as informações e deixar a investigação acontecer para então a gente formar uma opinião. Eu sei que na sociedade, quando algum político é investigado, em regra, o cidadão comum já acha que ele é culpado. Porque o senso comum do país é que se o político está sendo acusado ou investigado de alguma coisa, certamente ele está envolvido porque tem um padrão
de achar que os políticos, todos eles são ladrões, todos eles são pessoas que fazem coisa errada, e não é assim. E às vezes você, mesmo sendo sério, também pode ser investigado porque alguém fez uma acusação que não tem fundamento, alguém com raiva de você falou uma inverdade, e você vai ser investigado e você vai esclarecer. O deputado Júnior Mano vai se defender, vai apresentar a defesa dele, o partido dele já soltou nota dizendo que vai aguardar as investigações e tal. O deputado Guimarães disse que não colocou nenhum recurso nos municípios que estão sendo investigados, não tem recurso dele nesses municípios. A mesma coisa o deputado Eunício, que ia colocar um recurso esse ano, foi o que eu vi da nota dele, né? O recurso esse ano e que já até suspendeu, ou seja, nunca mandou recurso para esses municípios. Então tem muita coisa para esclarecer. Eu acho que quem é correto, quem tem cautela, prudência, experiências, aguarde a investigação e vamos ver quais são as provas que efetivamente tem. Ao apresentarem as provas, aí você forma a sua opinião e aí você tem condição de tomar as medidas conforme as provas sejam apresentadas ou não. Tá aí, Donizete. E aí, Matheus? O Elmano, a gente já fala mais sobre o caso do Júnior Mano, mas a gente vai continuar com a entrevista do Elmano ao Ponto Poder do Diário do Nordeste. O que é que ele fala agora, Matheus? Ele falou, Donizete, exatamente sobre os desdobramentos, né, dessa investigação e se Júnior Mano futuramente segue como candidato ao Senado, o posicionamento de Cid Gomes. Vamos ouvir. O próprio Júnior Mano sabe de que o resultado da investigação é que vai definir como é que será o futuro, né? O senador Cid, um homem sério, correto, né? Todo mundo sabe disso, é algo público, foi governador do Ceará por 8 anos, pessoa irretocável por do comportamento ético, republicano que ele sempre teve, é um governador, dos maiores governadores da história do Ceará, e certamente também vai aguardar o que a investigação vai dizer, e quando a investigação puder aparecer por inteiro, aí ele vai poder tomar uma decisão sobre qual é a posição que o partido terá, né, sobre o seu filiado, sobre possível pré-candidatura. Mateus, Sim. o Cid Gomes sumido, precisando ser defendido pelo governador, né? Ele não criou a defesa da candidatura do Júnior Mano, por que ele não vem e aparece? Aparece, Cid Gomes, cadê você? Cadê? Matheus, eu queria cantar, se soubesse cantar, ia cantar. Cadê você? Você partiu. Cadê você, Cid Gomes? Aparece, meu senador. Defende Júnior Mano, seu candidato ao Senado. Você tá onde? Tá na Serra da Meruoca? Você tá onde? Você tá em Brasília? Você tá aqui em Fortaleza? Onde é que você tá, meu amigo? Que você não aparece para agradecer o Elmano. Você criou um constrangimento grande para o Elmano, você estava querendo, impôs o nome do Júnior Mano, houve essa operação. O Júnior Mano é candidato ao Senado. Ele não desistiu, não. O Elmano respondeu aí, mas o Elmano, na mesma entrevista do Ponto Poder, lançou a candidatura de Chaguinha ao Senado. Na entrevista que ele concedeu ontem, Chagas Vieira, candidato a senador. Vamos lá, Matheus, vamos ouvir. Primeiro, eu fico muito feliz se o Chagas, de fato, topar a possibilidade de uma candidatura. Para o que for, porque eu acho que o Chagas, quem o conhece, eu convivo com ele agora mais permanentemente como governador e ele chefe da Casa Civil, ele tem enormes qualidades que podem ajudar muito a política a ser melhor, porque pela inteligência, pelo preparo, por ser um sujeito muito correto. Então eu acho que é sempre inquieto em buscar inovar nas políticas públicas, capacidade de coordenação de equipe, de gestão. Então eu acho que a política ganha quando um quadro com a qualidade dele topa entrar na disputa política, então eleitoral. E ele já faz um trabalho muito relevante no estado do Ceará, e eu acho que para a gente seria um ganho. Ele tem que escolher qual é o partido, se ele um dia for ser candidato, qual é o partido que ele pretende, você tem uma filiação partidária, e aí é algo para a gente também conversar coletivamente, mas eu vejo com muito bons olhos a possibilidade do Chagas ser candidato ao cargo que for, porque eu tenho certeza que onde ele estiver, ele só vai colaborar para as coisas melhorarem, para o povo. E eu acho que isso é o mais importante que a gente quer de uma pessoa que queira ser candidato. E ele não tem segurança. Eu vejo nele cada vez mais animação para isso. E fico animado dele estar se abrindo para essa possibilidade. Porque há tempos atrás, quando eu era deputado estadual,
e o Chagas era chefe da Casa Civil do nosso governador Camilo, ele não aceitava de maneira nenhuma a hipótese de ser candidato a alguma coisa. Agora eu já vejo ele já imaginando e pensando, e eu fico muito animado, porque eu acho que é um ganho para o nosso projeto ter uma pessoa da qualidade dele se dispondo a uma possível candidatura. Defendeu mesmo, hein, Donizete? Candidato a senador. Bote aí o nome. Um é o Chaga. Porque esse escândalo do Júnior Mano afetou o Júnior Mano, o Guimarães e o Eunício, que nega ter dado emenda para Canindé. Ele viu uma promessa, mas com a história ele cancelou e não pagou. Ele não tem nada a ver. Agora, Matheus, solta a moada de fogo do motor. Esse escândalo de emendas no Ceará é devastador. E um dos personagens centrais é o prefeito caçado e foragido desde o dia 6 de dezembro. Então, quantos meses sabe que o Bebeto Queiroz está foragido? 6 de dezembro. 6 de janeiro, conte comigo, Matheus. Um mês. 6 de fevereiro, 2. 6 de março, 3. 6 de abril, 4. 6 de maio, 5. 6 de junho, 6. 6 de julho, 7. Quanto é hoje do mês? 10 de julho. Então, 6 são 7 meses e 4 dias que o Bebeto Queiroz está foragido. Olha, o Bebeto Queiroz está foragido, mas eu soube ontem à noite que ele pensa, se ele se entregar, é uma hipótese que os aliados dele já discutem, ele faria uma delação. Eu não tenho certeza disso, porque o Bebeto está escondido e quem fala por ele, a irmã dele, a Cleide Queiroz, ela não gosta de mim. Não sei por quê. Tenho nada contra a família. Agora, a bomba, Matheus. Moab. Na primeira operação que o Bebeto foi preso, que ele chegou a ser preso, ele estava na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, ao lado da irmã. Na hora que a Polícia Federal se aproxima, ele joga o celular para dentro de um prédio. O prédio que cai seria o 2020 da Avenida Beira-Mar. É na esquina da Beira-Mar com a Barão de Student. E cai no espelho d'água. A Polícia Federal entra no prédio, pega esse celular e consegue desbloquear esse celular. O Bebeto não é um homem de escrever. Ele é um homem de áudio. E você sabe qual é a consequência quando a Polícia Federal quebrou esse sigilo, esse segredo do celular do Bebeto? Hoje existe, sabe o que, Matheus? Nas mãos da Federal, 72 horas, você escutou o valor, o índice? 72 horas de áudio, de conversas de Bebeto com prefeitos, com deputados, com secretários municipais, com autoridades, discutindo negócios. É assustador esse patrimônio da investigação da venda de emendas no Ceará. Assustador. Hoje o Globo traz uma matéria que diz que o líder do governo é alvo de investigação no Supremo sobre desvio de emendas. Há um grampo, há uma conversa onde o vice-prefeito do Canindé, Ilomar Vasconcelos, e um assessor do líder, Zé Guimarães, negociam venda de emenda. O líder nega que tenha qualquer participação, nega que tivesse mandado dinheiro para Canindé. Mas tem um áudio, um vídeo do Ilomar falando de uma emenda no Denox. Quem também está sendo investigado é Yuri do Paredão. Yuri do Paredão tem um áudio dele com o Bebeto, tá? Mas ele ontem soltou a nota negando, defendendo transparência das emendas e diz que não tem nada a ver de coisa errada com ele. Mas é impressionante. Matheus, musiquinha da Federal pra mim ir embora. Vamos lá, Donizete. 49 prefeitos
Sim. São 50. Um já se enrolou, que é o de Baixio, Lúcio Barroso. 49 prefeitos já prepararam a malinha, porque eles podem ser alvos de operação. Fui, Matheus.